Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos o tema Educação do Espírito à Luz do Consolador. Vamos buscar então no livro O Mestre na Educação, em que Pedro Camargo Vinícius nos traz o tema Educar. Na maneira de conduzir a obra da educação, está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Não há duas correntes de opinião quanto ao valor da educação. Todos a reconhecem e a proclamam como medida salvadora. Porém, há divergência no que respeita ao modo de educar. Existem dois processos de educação. Um falso, que mascara a ignorância. Outro, verdadeiro, que realmente conduz ao saber. Um, que age de fora para dentro. Outro, que atua de dentro para fora. Um, artificial, ora maquiavelicamente empregado para confundir. Outro, natural, cujo alvo é esclarecer, libertar e aperfeiçoar o homem. O ensino por autoridade, impondo princípios e doutrinas, avilta o caráter e neutraliza as melhores possibilidades individuais. Cria a domesticidade e a escravatura espiritual, regime ignóbil que onde se estiolam as mais nobres aspirações e onde se oficializam a hipocrisia, o vício e o crime. O ensino por autoridade é a educação às avessas. Oblitera a mente, ofusca a inteligência, ensombra a razão, atrofia a vontade, mecaniza e aniquila a alma do educando. O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Baseando-se o ensino no apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria, estimula-se a vontade, esclarece-se a mente. Numa palavra, consegue-se que o educando faça a independência própria em todo o terreno, o que representa a verdadeira nobreza de caráter. Então vamos acompanhando tudo o que temos visto nesse sentido da educação, né? Para que consigamos, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que alcancemos esse patamar da educação direcionada, conduzida, oferecida, né? Da melhor forma, onde o próprio educando vai construindo o seu saber, afastando as imposições por autoridade, que, como ele coloca, é um processo às avessas, que ao invés de desenvolver a mente, acaba obliterando a mente, ao invés de permitir que aquela inteligência se expanda, acaba ofuscando, né? Então, houve sim um processo que vem há tempos de mudança nesse processo educativo, né? Isso está vindo desde aí da postura da educação moderna. O alicerce começou lá atrás, Rousseau, Pestalozzi, e vem vindo, e na verdade o que pode acontecer é que nesse processo educativo predomine
essas condições que ele coloca, que mascara a ignorância, né? Que vem de fora para dentro, quando o processo educativo há de vir de dentro para fora, até buscando ali as possibilidades de cada um, então vem de dentro para fora, e não o contrário, ninguém deposita conhecimento na mente do outro. O educador deve ser um direcionador, né? Para que o próprio educando vá desenvolvendo-se nesse processo de busca. A educação, continua Vinícius, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade, faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. É muito interessante, né? Essa liberdade que faz com que cada um pense, desenvolva o seu raciocínio. Mas é importante que haja um direcionamento saudável nesse sentido, né? Porque fomenta-se muitas vezes a ideia de liberdade atrelada a revoltas, né? A indisciplinas, não se enquadrando em regras necessárias. Evidentemente que as regras devem ser analisadas, mas não existe crescimento sem disciplina, né? Então, é preciso que haja esse entendimento e não fomentar-se essa liberdade, essa conquista da liberdade, confundindo-se com seres revoltados que não se adaptam a nada. Mas continuando, o educando, orientado como deve ser, não será um repositório de conhecimento acumulados na memória. Há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria consoante requeiram as necessidades do momento. Nada o embaraçará. Nenhuma pedra de tropeço o mobilizará no carreiro da vida. Não sendo um armazém de teorias e de regras estreitas, auridas de oitiva quer dizer ouvindo, né? É uma potência dinâmica capaz de penetrar todos os meandros do saber e de solucionar os mais intrincados problemas da vida, desde que a questão o afete e lhe desperte interesse. A educação normal cria capacidades, enquanto que a artificial gera títeres que vivem a repetir o que ouvem, sem consciência do que fazem. Tais indivíduos são sempre dependentes, imitadores, vulgares, parasitas, estratificados. Muita atenção a isso, porque é muito, muito comum, né, que sejamos apenas repetidores de conceitos ouvidos, abraçando causas que estamos longe de alcançar a profundidade, o significado, mas vamos, né? Vamos ali, repetindo, como títeres, aquilo que interessa a outros. E ele continua: a educação real organiza sociedades dignas, onde a ciência, a filosofia, a moral e as artes vicejam francamente sob atmosfera favorável, onde há campo vasto para todas as atividades do espírito e onde todas as aspirações elevadas da alma encontram possibilidades de realização. A falsa educação promove conglomerados amorfos de indivíduos incapazes, medíocres em tudo, verdadeiros rebanhos que se agitam monotonamente ao sinal do cajado que os tange segundo alheios caprichos. E como é fácil embarcarmos, né?
Quantas massas, né? Vai tudo por massa, de roldão, abraçando ali coisas que nem temos conhecimento, mas que nos sugerem ali algo que gostamos e abraçamos essas bandeiras, levantamos bandeiras quando estamos longe de entender o que realmente traz tudo aquilo. Então, o que passa a ser? Indivíduos incapazes, medíocres em tudo, verdadeiros rebanhos que se agitam, né? A educação, tal como deve ser, prepara o indivíduo para a vida como realmente ela é, para os destinos altaneiros que Deus concebeu e tracejou para o espírito. A educação falsa amolda o indivíduo ao saber de outrem, prepara-o para certas escolas político-sociais ou para servir a determinadas organizações sectárias. Em quaisquer destes meios, a liberdade é um mito em que muito se fala para embair a boa-fé alheia, e onde a escravidão é um fato com todo o seu cortejo de ignomínias. Então, quantos processos educativos direcionados por caprichos, por determinadas intenções. Quantos processos doutrinários, como se fala, interessados a se atingir determinado alvo. Então, é preciso que essa juventude, que essas crianças se preparem para essa liberdade de pensamento, porque essa é a vontade de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade do pensamento. Se há uma coisa que somos livres, é no pensamento. No pensamento somos livres. As leis humanas não podem nos punir e nem controlar os nossos pensamentos. Somos livres. Evidentemente que os aprendizados, né, que essa doutrina consoladora nos traz, mostra-nos perfeitamente que somos livres, sim, mas responsáveis pelo que pensamos, porque os nossos pensamentos, que na verdade denotam aquilo que somos, porque nós somos o que pensamos, não somos o que falamos, o que demonstramos, somos o que está dentro da nossa alma, somos o que pensamos. Então, somos responsáveis, sim, na medida em que sofreremos as consequências positivas ou negativas dos nossos pensamentos, porque pelo pensamento nos influenciamos uns aos outros e sofremos as consequências, positivas ou nocivas. A submissão incondicional à autoridade como base de ensino é ultraje à dignidade humana contra o qual se revolta o nosso século. Ele está falando do século XX. A geração nova, que ora desponta, jamais poderá tolerá-la, em que pese os reacionários e ultramontanos de todos os matizes e calibres. Já estamos vivendo isso, né? Nem que desejássemos, para facilitar a vida, né, voltarmos ali ao processo educativo de décadas atrás, do século passado, com as crianças e a juventude de agora não conseguiríamos mais. Mas é preciso também que não se perca a mão, né? Porque toda criança, todo jovem precisa da maturidade daqueles que são seus educadores, começando especialmente, essencialmente nos lares e se estendendo às escolas, né? Mas é preciso que haja essa maturidade por parte daqueles mais velhos que a criança, que os jovens, que tenham experiência, discernimento para saber conduzir esses espíritos que têm as vontades mais fortes, mas que é preciso que haja também um direcionamento, uma orientação adequada
para que não se percam nessas vontades ilimitadas, que é o que temos visto. Quando não se há limites, vive-se o que vivemos hoje. Né? Então, é preciso que entendamos todas essas questões. É tempo de se estabelecer a verdade neste particular de tão subida importância. É preciso salvar o mundo, apontando os meios conducentes à realização desse ideal de amor. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Enquanto esse fato não penetrar a mente e o coração da maioria dos espíritos, a luz não estará no velador. E o Paráclito ver-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do Divino Redentor, restaurando o cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do espírito. Educar, eis o rumo a seguir, o programa do momento. Então, esta é a ordem, esta é a necessidade. Evidentemente que para educarmos, nós temos que nos autoeducar. Então é preciso que todos estejamos muito conscientes da nossa necessidade de buscas, de crescimento, de boas leituras que nos direcionem o entendimento. É preciso que haja esse leque, né? Esse leque de boas leituras, baseadas sim no Evangelho de Jesus, né? E ampliando-se esses conhecimentos trazidos pelo Mestre, por tantos estudiosos que nos trazem ali luzes que nos ajudam a tirar ali a candeia que fica escondida embaixo do alqueire, embaixo do móvel. É preciso que essa luz venha para cima do velador, para cima dos móveis, mas para isso é preciso que entendamos esse processo educativo que começa em nós. Como educarmos, como darmos bons exemplos, porque a educação, na verdade, é o bom exemplo. É o bom exemplo, aquele que busca as boas leituras, as boas conversações, os bons argumentos, os bons livros, o bom comportamento, evidentemente que ele vai se munindo de uma bagagem saudável e salutar, e a sua presença como pai, mãe, como educador, como professor, né, acaba por envolver aqueles que estão junto a ele. É um trabalho de todos nós. Que estejamos muito atentos à necessidade do momento. Aliás, ele começa falando: na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema, cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Então, a humanidade reclama, a humanidade implora, a humanidade necessita, né, de um processo de educação que é a chave para resolver esses problemas cruciais que vivemos hoje. Né? Quantas frustrações, quantos desencantos, quantas formas de conduzir o processo educativo em que se vê apenas os conteúdos que têm sua importância, evidentemente, porque no mundo em que vivemos será necessário esses conhecimentos, né, para que o aluno, né, o filho, dê conta ali das coisas que lhe serão pedidas, né, nas situações em que ele as experiências que ele buscará na vida, mas é preciso que não se fique apenas nisso, é preciso que se trabalhe, burile, perceba-se os dons, perceba-se o potencial, não é?
Às vezes, alguém tem muita dificuldade num determinado campo, mas tem uma facilidade imensa naquele outro segmento. É claro que não há como desprezar o aprendizado em determinados campos que serão necessários, pelo menos até uma fase da vida desse educando, mas é preciso que lhe abra este outro leque para que com essas realizações, com essas conquistas, a sua autoestima se eleve, facilitando até a compreensão para aquilo que para ele se traduz como enigmas de difíceis decifrações. Então é preciso que se alcance, né? Nos tempos que vivemos, com crianças e jovens com características muito específicas, muito especiais, em que há de se buscar outros caminhos para se chegar a um resultado, porque naquele modelo comum não se alcança. Daí todo esse crescimento, esses desafios que a pedagogia moderna encontra hoje, para que se consiga verdadeiramente atingir, né, e colaborar para o crescimento de todos, com as suas características, com as suas potencialidades e com as suas dificuldades. Então, educar. A educação se começa no lar. Não nos esqueçamos dessa tarefa primeira. Quando decidimos, e graças a Deus decidimos, né, nascemos em família, né, um grande número cria outras famílias, e é preciso que se tenha essa noção de responsabilidade nesse processo educativo. Necessidade de nos autoeducarmos, de nos autoaprimorarmos, para que cumpramos com aquilo que combinamos muito antes de aqui estarmos. Todas essas questões foram analisadas, conversadas, recebemos orientações antes de aqui estarmos e trouxemos gravados em nosso eu, né, essas particularidades desses caminhos programados antes de aqui estarmos. Mas para que essas intuições se façam, é preciso que nos apliquemos nesse sentido, né? Desenvolver a escuta, escutar o que Jesus nos fala, escutar o que o Pai amoroso nos fala, escutar aqueles que estão ao nosso lado, escutar o outro, desenvolver essa sensibilidade da escuta, escutar inclusive a nós mesmos, o que pede o nosso coração, o que reclama o nosso coração. Estamos em paz ou estamos abafando os gritos da nossa consciência por estarmos desprezando os pontos importantes que definimos para as nossas vidas e aqui tão distraídos, nem sempre com prazeres não, tão distraídos com tantas preocupações, acabamos nos desligando do que verdadeiramente importa. Reflitamos bastante, fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz.